NR18 Condições de segurança e saúde no trabalho na indústria da construção. Tubulão com pressão hiperbárica. É proibida a execução de fundação por meio de tubulão de ar comprimido. Desmonte de rochas. O armazenamento, manuseio e transporte de explosivos deve obedecer às recomendações de segurança do fabricante e aos regulamentos definidos pelo órgão responsável. Para a operação de desmonte de rocha a fogo com a utilização de explosivos, é obrigatória a elaboração de um plano de fogo para cada detonação, por profissional legalmente habilitado, considerando os riscos ocupacionais e as medidas de prevenção para assegurar a segurança e a saúde dos trabalhadores. Na operação de desmonte de rocha a fogo, fogacho ou mista, deve haver um blaster responsável pelo armazenamento e preparação das cargas, carregamento das minas, ordem de fogo e detonação e retiradas dos explosivos que não explodiram e sua destinação adequada. Em casos especiais, quando da necessidade de o carregamento dos explosivos ser executado simultaneamente com a perfuração da rocha, deve ser garantida uma distância mínima determinada pelo blaster entre o local do carregamento e o local de perfuração. Antes da introdução das cargas, deve ser verificada a existência de obstrução nos furos. O carregamento dos furos deve ser efetuado imediatamente antes da detonação. A área de fogo deve ser protegida para evitar a projeção de partículas quando expuser a risco trabalhadores e terceiros. Durante o carregamento, só devem permanecer no local os trabalhadores envolvidos na atividade, conforme condições estabelecidas pelo blaster. O aviso final da detonação deve ser feito por meio de sirene, com intensidade de som suficiente para que seja ouvido em todos os setores da obra e no entorno. O tempo de retorno ao local da detonação deve ser definido pelo blaster. Os explosivos e espoletas não utilizados devem ser recolhidos aos seus respectivos depósitos após cada fogo. Carpintaria e armação. As áreas de trabalho dos serviços de carpintaria e onde são realizadas as atividades de corte, dobragem e armação de vergalhões de aço devem a. Ter piso resistente, nivelado e antiderrapante. B. Possuir cobertura capaz de proteger os trabalhadores contra intempéries e quedas de materiais. C. Possuir lâmpadas para iluminação protegidas contra impactos provenientes da projeção de partículas. D. Ter coletados e removidos diariamente os resíduos das atividades. A área de movimentação de vergalhões de aço deve ser isolada para evitar a circulação de pessoas não envolvidas na atividade. Os feixes de vergalhões de aço que forem deslocados por equipamentos de guindar devem ser amarrados de modo a evitar escorregamento. As armações de pilares, vigas e outras estruturas devem ser apoiadas e escoradas para evitar tombamento e desmoronamento. É obrigatória a colocação de pranchas de material resistente firmemente apoiadas sobre as armações, para a circulação de trabalhadores. As extremidades de vergalhões que ofereçam risco para os trabalhadores devem ser protegidas. Estrutura de concreto. O projeto das formas e dos escoramentos, indicando a sequência de retiradas das escoras, deve ser elaborado por profissional legalmente habilitado. Na montagem das formas e na desforma, são obrigatórios o isolamento e a sinalização da área no entorno da atividade, além de serem previstas as medidas de prevenção de forma a impedir a queda livre das peças. A operação de concretagem deve ser supervisionada por trabalhador capacitado, devendo ser observadas as seguintes medidas: a. Inspecionar os equipamentos e os sistemas de alimentação de energia antes e durante a execução dos serviços. B. Inspecionar as peças e máquinas do sistema transportador de concreto antes e durante a execução dos serviços. C. Inspecionar o escoramento e a resistência das formas antes e durante a execução dos serviços. D. Isolar e sinalizar o local onde se executa a concretagem, sendo permitido o acesso somente à equipe responsável. E. Dotar as caçambas transportadoras de concreto de dispositivos de segurança que impeçam o seu descarregamento acidental. Durante as operações de propensão e desprotensão dos tirantes, a área no entorno da atividade deve ser isolada e sinalizada, sendo proibida a permanência de trabalhadores atrás ou sobre os dispositivos de proteção ou em outro local que ofereça riscos. Quando o local de lançamento de concreto não for visível pelo operador do equipamento de transporte ou da bomba de concreto, deve ser utilizado um sistema de sinalização sonoro ou visual, e quando isso não for possível, deve haver comunicação por telefone ou rádio para determinar o início e o fim do lançamento. Estruturas metálicas. Toda montagem, manutenção e desmontagem de estrutura metálica deve estar sob responsabilidade de profissional legalmente habilitado. Na montagem de estruturas metálicas, o SPQ
e outros meios de acessos de trabalhadores à estrutura devem estar previstos no PGR da obra. Nas operações de montagem, desmontagem e manutenção das estruturas metálicas, o trabalhador deve ter recipiente e/ou suporte adequado para depositar materiais e/ou ferramentas. Trabalho a quente. Para fins desta NR, considera-se trabalho a quente as atividades de soldagem, goivagem, esmerilhamento, corte ou outras que possam gerar fontes de ignição, tais como aquecimento, centelha ou chama. Deve ser elaborada a análise de risco específica para os trabalhos a quente quando a. houver materiais combustíveis ou inflamáveis no entorno, b. for realizada em área sem prévio isolamento e não destinada para este fim. Quando definido na análise de risco, deve haver um trabalhador observador para exercer a vigilância da atividade de trabalho a quente até a conclusão do serviço. O trabalhador observador deve ser capacitado em prevenção e combate a incêndio. Nos locais onde se realizam trabalhos a quente, deve ser efetuada inspeção preliminar de modo a assegurar que o local de trabalho e áreas adjacentes a estejam limpos, secos e isentos de agentes combustíveis, inflamáveis, tóxicos e contaminantes. B. Sejam liberados após a constatação da ausência de atividades incompatíveis com o trabalho a quente. Realizam trabalhos a quente. A. Eliminar ou manter sob controle possíveis riscos de incêndio. B. Instalar proteções contra o fogo, respingos, calor, fagulhas ou borras, de modo a evitar o contato com materiais combustíveis ou inflamáveis, bem como evitar a interferência em atividades paralelas ou na circulação de pessoas. C. Manter sistema de combate a incêndio desobstruído e próximo à área de trabalho. D. Inspecionar ao término do trabalho o local e as áreas adjacentes a fim de evitar princípios de incêndio. Para o controle de fumos e contaminantes decorrentes dos trabalhos a quente, devem ser implementadas as seguintes medidas: a. Limpar adequadamente a superfície e remover os produtos de limpeza utilizados antes de realizar qualquer operação. B. Providenciar renovação de ar em ambientes fechados a fim de eliminar gases, vapores e fumos empregados e/ou gerados durante os trabalhos a quente. Sempre que ocorrer mudança nas condições ambientais, as atividades devem ser interrompidas, avaliando-se as condições ambientais e adotando-se as medidas necessárias para adequar a renovação de ar. Nos trabalhos a quente que utilizem gases, devem ser adotadas as seguintes medidas: a. Utilizar somente gases adequados à aplicação de acordo com as informações do fabricante. B. Seguir as determinações indicadas na ficha de informação de segurança de produtos químicos, FISPQ. C. Utilizar reguladores de pressão e manômetros calibrados e em conformidade com o gás empregado. D. Utilizar somente acendedores apropriados que produzam somente centelhas e não possuam um reservatório de combustível para o acendimento de chama do maçarico. E. Impedir o contato de oxigênio a alta pressão com materiais orgânicas, tais como óleos e graxas. É proibida a instalação de adaptadores entre o cilindro e o regulador de pressão. No caso de equipamento de oxiacetileno, deve ser utilizado dispositivo contra retrocesso de chama nas alimentações da mangueira e do maçarico. Somente é permitida emendar mangueiras por meio do uso de conector em conformidade com as especificações técnicas do fabricante. Os cilindros de gás devem ser a. mantidos em posição vertical e devidamente fixados. B. afastado de chamas, de fontes de centelhamento, de calor e de produtos inflamáveis. C. instalados de forma a não se tornar parte de circuito elétrico, mesmo que acidentalmente. D. transportados na posição vertical, com capacete rosqueado, por meio de equipamentos apropriados devidamente fixados, evitando-se colisões. E. mantidos com as válvulas fechadas e guardados com protetor de válvulas, capacete rosqueado, quando inoperantes ou vazios. Sempre que o serviço for interrompido, devem ser fechadas as válvulas dos cilindros, dos maçaricos e dos distribuidores de gases. Os equipamentos e as mangueiras inoperantes ou que não estejam sendo utilizados devem ser mantidos fora dos espaços confinados. São proibidas a instalação, a utilização e o armazenamento de cilindro de gases em ambientes confinados. Nas operações de soldagem ou corte a quente de vasilhame, recipiente, tanque ou similar que envolvam geração de gases, é obrigatória a adoção de medidas preventivas adicionais para eliminar riscos de explosão e intoxicação do trabalhador. Serviços de impermeabilização. Os serviços de aquecimento, transporte e aplicação de impermeabilizante em edificações devem atender às normas técnicas nacionais vigentes. O reservatório para aquecimento deve possuir
A. Nome e CNPJ da empresa fabricante ou importadora em caracteres indeléveis. B. Manual técnico de operação disponível aos trabalhadores. C. Tampa com respiradouro de segurança. D. Medidor de temperatura. O local de instalação do reservatório para aquecimento deve: A. Possuir ventilação natural ou forçada. B. Estar nivelado. C. Ter isolamento e sinalização de advertência. D. Ser mantido limpo e organizado. A armazenagem dos produtos utilizados nas operações de impermeabilização, inclusive os cilindros de gás, deve ser realizada em local isolado, sinalizado e ventilado, protegido contra o risco de incêndio e distinto do local de instalação dos equipamentos de aquecimento. Os sistemas de aquecimento a gás devem atender aos seguintes requisitos: A. Cilindros de gás devem ter capacidade de no mínimo 8 kg. B. Cilindros de gás devem ser instalados a no mínimo 3 metros do equipamento de aquecimento. C. Cilindros de gás com capacidade igual ou superior a 45 kg devem estar sobre rodas. D. Devem ser utilizados tubos ou mangueiras flexíveis de no mínimo 5 metros previstos nas normas técnicas nacionais vigentes. O sistema de aquecimento a gás deve ser inspecionado quanto à existência de vazamentos a cada intervenção. A limpeza e a manutenção do equipamento de aquecimento devem seguir as recomendações do fabricante. Nos serviços de impermeabilização é proibido: A. Utilizar aquecimento a lenha. B. Movimentar equipamento de aquecimento com a tampa destravada. Os trabalhadores envolvidos na atividade devem ser capacitados conforme definido no anexo 1 da STNR. Telhados e coberturas. No serviço em telhados e coberturas que excedam 2 metros de altura, com risco de queda de pessoas, aplica-se o disposto na NR 35. O acesso ao SPQ, instalado sobre os telhados e coberturas, deve ser projetado de forma que não ofereça risco de quedas. É proibida a realização de trabalho ou atividades em telhados ou coberturas: A. Sobre superfícies instaláveis ou que não possuam resistência estrutural. B. Sobre superfícies escorregadias. C. Sob chuva, ventos fortes ou condições climáticas adversas. D. Sobre fornos ou qualquer outro equipamento do qual haja emanação de gases provenientes de processos industriais, devendo o equipamento ser previamente desligado ou serem adotadas medidas de prevenção no caso da impossibilidade do desligamento. E. Com a concentração de cargas em um mesmo ponto sobre o telhado ou cobertura, exceto se autorizada por profissional legalmente habilitado. Escadas, rampas e passarelas. É obrigatória a instalação de escada ou rampa para transposição de pisos com diferença de nível superior a 40 centímetros, como meio de circulação de trabalhadores. A utilização de escadas e rampas deve observar os seguintes ângulos de inclinação: A. Para rampas, ângulos inferiores a 15 graus. B. Para escadas móveis, ângulos entre 50 e 75 graus, ou de acordo com as recomendações do fabricante. C. Para escadas fixas tipo vertical, ângulos entre 75 e 90 graus. É obrigatória a instalação de passarelas quando for necessário o trânsito de pessoas sobre vãos com risco de queda de altura. As escadas, rampas e passarelas devem ser dimensionadas e construídas em função das cargas a que estarão submetidas. O transporte de materiais deve ser feito por meio adequado, quando utilizadas escadas que demandem o uso das mãos como ponto de apoio para o acesso ou para a execução do trabalho. Escadas. Escada fixa de uso coletivo. As escadas de uso coletivo devem: A. Ser dimensionadas em função do fluxo de trabalhadores. B. Ser dotadas de sistema de proteção contra quedas de acordo com o subitem 18.9.4.1 ou 18.9.4.2 da STNR. C. Ter largura mínima de 80 centímetros. D. Ter altura uniforme entre os degraus de no máximo 20 centímetros. E. Ter patamar intermediário no máximo a cada 2,90 metros de altura, com a mesma largura da escada e comprimento mínimo igual à largura. F. Ter piso com forração completa e antiderrapante. G. Ser firmemente fixadas em suas extremidades. Escada fixa vertical. A escada fixa vertical deve: A. Suportar os esforços solicitantes. B.
Possuir corrimão ou continuação dos montantes da escada ultrapassando a plataforma de descanso ou piso superior com altura entre 1,10 m a 1,20 m. C. Largura entre 40 centímetros e 60 centímetros. D. Ter altura máxima de 10 metros se for de um lance único. E. Ter altura máxima de 6 metros entre duas plataformas de descanso se for de múltiplos lances. F. Possuir plataforma de descanso com dimensões mínimas de 60 centímetros por 60 centímetros e dotada de sistema de proteção contra quedas de acordo com o subitem 18.9.4.1 ou 18.9.4.2 desta NR. G. Espaçamento uniforme dos degraus entre 25 centímetros e 30 centímetros. H. Fixação na base a cada 3 metros e no topo na parte superior. I. Espaçamento entre o piso e a primeira barra não superior a 40 centímetros. J. Distância em relação à estrutura em que é fixada de no mínimo 15 centímetros. K. Dispor de lances em eixos paralelos distanciados no mínimo 70 centímetros entre eixos. É obrigatória a utilização de SPQ em escada tipo fixa vertical com altura superior a 2 metros. Escadas portáteis. As escadas de madeira não devem apresentar farpas, saliências ou emendas. A seleção do tipo de escada portátil como meio de acesso e local de trabalho deve considerar a sua característica e se a tarefa a ser realizada pode ser feita com segurança. A escada portátil deve ser selecionada a. De acordo com a carga projetada, de forma a resistir ao peso aplicado durante o acesso ou a execução da tarefa. B. Considerando os esforços quando da utilização de sistemas de proteção contra quedas. C. Considerando as situações de resgate. As escadas portáteis devem a. Ter espaçamento uniforme entre os degraus de 25 cm a 30 cm. B. Ser dotadas de degraus antiderrapantes. C. Ser apoiadas em piso resistente. D. Ser fixadas em seus apoios ou possuir dispositivo que impeça seu escorregamento. É proibido utilizar escada portátil a. Nas proximidades de portas ou áreas de circulação, de aberturas e vãos e em locais onde haja risco de queda de objetos ou materiais, exceto quando adotadas medidas de prevenção. B. Em estruturas sem resistência. C. Junto a redes e equipamentos elétricos energizados desprotegidos. No caso do uso de escadas portáteis nas proximidades de portas ou áreas de circulação, a área no entorno dos serviços deve ser isolada e sinalizada. As escadas portáteis devem ser usadas por uma pessoa de cada vez, exceto quando especificado pelo fabricante o uso simultâneo. Durante a subida e descida de escadas portáteis, o trabalhador deve estar apoiado em 3 pontos. As escadas portáteis devem possuir sapatas antiderrapantes ou dispositivo que impeça o seu escorregamento. Escada portátil de uso individual, de mão. As escadas de mão devem a. Possuir no máximo 7 metros de extensão. B. Ultrapassar em pelo menos 1 metro o piso superior. C. Possuir degraus fixados aos montantes por meios que garantam sua rigidez. É proibido o uso de escada de mão com montante único. A escada de mão deve ter seu uso restrito para serviços de pequeno porte e acessos temporários. Escada portátil dupla. Cavalete, abrir ou autossustentável. As escadas duplas devem a. Possuir no máximo 6 metros de comprimento quando fechadas. B. Ser utilizadas com os limitadores de abertura operantes e nas posições indicadas pelo fabricante. C. Ter a estabilidade garantida quando da utilização de ferramentas e materiais aplicados na atividade. As escadas duplas devem ser utilizadas apenas para a realização de atividades com ela compatíveis, sendo proibida sua utilização para transposição de nível. Escada portátil extensível. As escadas extensíveis devem a. Ser dotadas de dispositivo limitador de curso, colocado no quarto vão a contar da catraca ou conforme determinado pelo fabricante. B. Permitir sobreposição de no mínimo 1 metro quando estendida, no caso não haja limitador de curso. C. Ser fixada em estrutura resistente e estável em pelo menos um ponto, de preferência no nível superior. D. Ter a base apoiada a uma distância de 1/5 e 1/3 em relação à altura. E. Ser posicionada de forma a ultrapassar em pelo menos 1 metro o nível superior quando usada para acesso. A escada extensível com mais de 7 metros de comprimento
deve possuir sistema de travamento, tirante ou vareta de segurança para impedir que os montantes fiquem soltos e prejudiquem a estabilidade. Rampas ou passarelas. As rampas e passarelas devem a. Ser dimensionadas em função de seu comprimento e das cargas a que estarão submetidas. B. Possuir sistema de proteção contra quedas em todo o perímetro, conforme subitem 18.9.4.1 ou 18.9.4.2 da STNR. C. Ter largura mínima de 80 centímetros. D. Ter piso com forração completa e antiderrapante. E. Ser firmemente fixadas em suas extremidades. Nas rampas com inclinação superior a 6 graus, devem ser fixadas peças transversais espaçadas em, no máximo, 40 centímetros ou outro dispositivo de apoio para os pés. Medidas de prevenção contra queda de altura. É obrigatória a instalação de proteção coletiva onde houver risco de queda de trabalhadores ou de projeção de materiais e objetos no entorno da obra, projetada por profissional legalmente habilitado. As aberturas no piso devem a. Ter fechamento provisório constituído de material resistente travado ou fixado na estrutura, ou b. Ser dotada de sistema de proteção contra quedas, de acordo com o subitem 18.9.4.1 ou 18.9.4.2 da STNR. Os vãos de acesso às caixas dos elevadores devem ter fechamento provisório de toda a abertura, constituído de material resistente travado ou fixado à estrutura até a colocação definitiva das portas. É obrigatória, na periferia da edificação, a instalação de proteção contra a queda de trabalhadores e projeção de materiais a partir do início dos serviços necessários à concretagem da primeira laje. A proteção, quando constituída de anteparos rígidos com fechamento total do vão, deve ter altura mínima de 1,20 m. A proteção, quando constituída de anteparos rígidos, em sistema de guarda-corpo e rodapé, deve atender aos seguintes requisitos: a. Travessão superior a 1,20 m de altura e resistência à carga horizontal de 90 kg-força por metro, sendo que a deflexão máxima não deve ser superior a 76 mm. B. Travessão intermediário a 70 cm de altura e resistência à carga horizontal de 66 kg-força por metro. C. Rodapé com altura mínima de 15 cm, rente à superfície e resistência à carga horizontal de 22 kg-força por metro. D. Ter vãos entre travessas preenchidos com tela ou outro dispositivo que garanta o fechamento seguro da abertura. Quando da proteção de plataformas de proteção primária, secundária ou terciária, essas devem ser projetadas por profissional legalmente habilitado e atender aos seguintes requisitos: a. Ser projetada e construída de forma a resistir aos impactos das quedas de objetos. B. Ser mantida em adequado estado de conservação. C. Ser mantida sem sobrecarga que prejudique a estabilidade de sua estrutura. Quando da utilização de redes de segurança, essas devem ser confeccionadas e instaladas de acordo com os requisitos de segurança e ensaios previstos nas normas EN 1263.1 e EN 1263.2, ou em normas técnicas nacionais vigentes. O projeto de redes de segurança deve conter o procedimento das fases de montagem, acessão e desmontagem. As redes devem apresentar malha uniforme em toda sua extensão. Quando necessárias emendas na planagem da rede, devem ser asseguradas as mesmas características da rede original com relação à resistência, à tração e à deformação, além da durabilidade, sendo proibidas emendas com sobreposições da rede. As emendas devem ser feitas por profissional capacitado, sob supervisão de profissional legalmente habilitado. Os sistemas de redes devem ser submetidos a uma inspeção semanal para verificação das condições de todos os seus elementos e pontos de fixação. As redes, os elementos de sustentação e os acessórios devem ser armazenados em local apropriado, seco e acondicionados em recipientes adequados. As redes, quando utilizadas para proteção de periferia, devem estar associadas a um sistema com altura mínima de 1,20 m que impeça a queda de material e objetos.